E aí, pessoal, Emerson Rodrigues, psicanalista, tá? Vamos reagir aqui a um vídeo do Felca, onde ele fala sobre depressão. Presta atenção, vamos lá. Puxa, obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, né? Você faz mais para as pessoas do que imagina, né? Pô, fico feliz, cara. Fico feliz de poder ajudar aí de alguma forma quem quer que seja, né? Sobre você ter depressão, existe uma coisa que é importante, que eu não falei outrora, né? Sobre a depressão. Junto com a depressão, existe um sentimento muito forte do depressivo que aumenta o ciclo da depressão, da melancolia, do peso, da tristeza, da apatia, do vazio, que é a culpa. A culpa. E a sua mensagem, por mais que você não tenha percebido... Olha, gente, que interessante, ele tá falando sobre culpa. A primeira coisa, se você tem depressão, presta atenção no que eu vou te dizer. Não se culpe de absolutamente nada. Use os teus erros do passado para aprendizado, fica só 10% lá no passado. Às vezes as pessoas se culpam, mas o que você tem que entender? No passado você era uma pessoa totalmente diferente. Você não tem a mentalidade que você tem hoje. A culpa vem de erros do passado, mas esses erros serviram para o teu aprendizado. Esses erros moldaram a pessoa que você é hoje. Então aprenda a não se culpar, não foque no passado, o passado não existe mais. Aquela pessoa que estava lá, que errou, não existe mais, tá? Use para o teu aprendizado, só que aprenda uma coisa, não caia no mesmo erro duas vezes, tá? Só isso daí que você tem que aprender, vamos lá. Foi carregada de culpa, viu? Você tem muita culpa em você. Quando você tem uma depressão, você tem uma doença. Você tem uma doença. Você tem um desequilíbrio hormonal. O seu cérebro não libera tanta serotonina, endorfina. Você tem um desequilíbrio hormonal. Você trata doença com medicina, tratamento e tudo mais. Mas a depressão é uma doença muito complicada e muito estigmatizada, porque as pessoas que têm depressão, elas não têm vontade de fazer nada. Olha que interessante, gente, é que no passado as pessoas não sabiam disso. As pessoas pensavam, depressão é besteira, depressão é baboseira, não tem nada a ver com coisa da tua cabeça, que nada, gente, é um desequilíbrio hormonal mesmo. A mente e o corpo trabalham juntos. Então, serotonina, dopamina, endorfina, os hormônios do prazer, os hormônios que são necessários pra gente raciocinar, os hormônios que são necessários pra gente viver, eles ficam baixos. Por isso que a pessoa depressiva tem muitos pensamentos negativos e principalmente pensamentos suicidas. Vamos continuar. Cara, como que eu vou, realizar um grande projeto que eu tenho se eu não tenho vontade nem de sair da cama? Se eu não tenho vontade de tomar banho, se eu não tenho vontade de arrumar a casa. Fato. E daí você olha a casa desarrumada e a casa... você olha que você tá um tempo sem tomar banho, você olha que você tá um tempo sem fazer as coisas, você fica muito tempo na cama. E se os teus hormônios estão baixos, gente, realmente você não vai ter vontade de fazer nada. Entendeu? Você não vai ter energia. Uma dica que eu dou é uma das frutas que é muito bom pro depressivo, banana. Tá? Uma coisa natural, coma bastante banana. Vamos lá. E você se culpa muito grande, você tem uma culpa muito forte, você se culpa muito por isso. Porque você tá olhando pelas lentes da sociedade, que exige que a gente seja o mais produtivo possível, exige que a gente seja o mais competente possível, mas você tem que entender que você é uma pessoa que tem uma doença chamada depressão. Os efeitos dela não é como a peste bubônica, que aparece bolhas pretas no corpo. Os efeitos da depressão é uma casa desarrumada, é uma dificuldade para fazer as tarefas básicas. O que ele fala é bem claro, é uma doença. Depressão realmente, gente, é uma doença. Começa na tua psique e passa pro teu corpo físico. E outra coisa que ele fala que é muito interessante é a sociedade. A sociedade realmente cobra da gente. Com tantos anos você tem que estar casado, com tantos anos você tem que ter a faculdade, com tantos anos você tem que vencer na vida. Gente, esse negócio de vencer na vida é o inferno, vira uma cobrança psicológica enorme. Uma dica que eu posso dar para vocês, acha alguma coisa que você goste para que você nunca mais trabalhe. Para que você realmente curta o que você faz, tá? Isso daí, gente, vai tirar um peso das tuas costas, um fardo que vocês não têm ideia. Vamos lá. Não se culpe, cara. Não se culpe. Você é uma pessoa que tem uma doença. Não se culpe, nem por um momento. Porque quando você age como um depressivo, porque você é um depressivo, você tem depressão, e você vê os efeitos da sua depressão e se culpa por aqueles efeitos, você se sente ainda mais culpado. Só que a gente tem que tomar cuidado. Quando ele fala que você é uma pessoa que tem uma doença, não entre em vitimismo também. Porque muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão entrar em vitimismo. Eu tenho uma doença, eu sou depressivo. Daí sim que você cai mais em depressão, gente.
Aí isso se torna um gatilho mental, isso se torna uma auto-hipnose. Se você ficar se auto-sugestionando toda hora que você tá com depressão, que a pessoa chega perto de você, eu tenho depressão, eu tenho depressão, eu tenho depressão. Você tá se auto-sugestionando. Então isso vai piorar a tua depressão, tá? Vamos lá. Quando você age como um depressivo, porque você é um depressivo, você tem depressão, e você vê os efeitos da sua depressão e se culpa por aqueles efeitos, você se sente ainda mais culpado. Busque tratamento, eu recomendo muito que você busque psicológico, tratamento psicológico, terapia, busque psiquiatra, mas busque também se entender, se aceitar. Hoje, infelizmente, você é uma pessoa que tem depressão. Se aceite nesse lugar. De cara, eu tenho dificuldade para fazer as tarefas básicas. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades básicas. Não se culpe tanto, não se cobre tanto. Olha só, gente, essa não aceitação de quem a gente é, essa não aceitação da depressão, quanto mais você luta com ela, mais forte ela fica. Ah, eu não aceito, eu tenho que tirar essa dor de mim, essa dor psicológica tá muito forte. Quanto mais você lutar, pior é a mesma coisa que você lutar com a tua sombra. Então ele tem muita razão nisso. Aceite que nós somos. Tem muita cobrança da sociedade pra gente ser perfeccionista, você tem que ser uma pessoa perfeita, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, gente. Aceite que certas coisas nós somos limitados. Essa aceitação vai te trazer até humildade. Você vai perceber. Porque você precisa quebrar do teu ego para você aceitar que você tem dificuldades. Você precisa quebrar do teu ego para você aceitar realmente que você tá com a depressão. Porque quando você aceita, você não luta. E quando você não luta, a energia vai se desfazendo dentro de você. Tudo é energia, gente. Vamos lá. Vamos ver mais um pedacinho aqui. Pessoa normal, neurotípico, né? Uma pessoa que não tem depressão se cobra mais do que a pessoa que é normal se cobra. Ou seja, eu tenho que fazer muito, mas eu tenho uma doença que me impede de levantar da cama. Então não se culpe, cara. É pra você muito mais difícil do que é pra outros. Pra você o jogo é dobrado. Cara. Entendeu? Então busque tratamento, busque se tratar. Doença se resolve com medicina. E não se culpe, senão você fica num ciclo macabro de culpa, doença, efeitos da doença e culpa, efeitos da doença e culpa, efeitos da doença e culpa. E a culpa só somatiza tudo, psicossomatiza tudo, e você começa a ter efeitos físicos mais poderosos ainda do que se não tivesse a questão da culpa e se tivesse a questão da aceitação. Bom? Gente, que vídeo bacana, né? Que vídeo bacana. Esse vídeo traz um despertar para quem tem depressão, traz uma grande ajuda para quem é depressivo, mas a primeira coisa, o conselho que eu dou para vocês, para você que tem depressão, não fique parado, tá? Não fique parado. Procure realmente ajuda psicológica. Você precisa de ajuda psicológica. Não pense que você vai sair da depressão sozinho. Não pense que você vai sair só com medicamento também, tá? Muitas vezes, se você tá numa depressão profunda, vai ter que tomar medicação. Infelizmente, gente, eu sou totalmente contra a medicação, mas nesses casos, às vezes a pessoa tá num buraco sem fundo, precisa tomar, porque o medicamento vai amortecer. Vai ser uma fuga. E para você curar a depressão, você precisa encarar ela. Você precisa sair da tua rotina, você precisa sair da tua cama, você precisa abrir a tua casa, fazer exercícios físicos. Você precisa realmente ter essa energia para no início você ter essa luta, tá? Não a luta psicológica, mas com o teu próprio corpo físico, dele levantar, dele achar energia em coisas que não achava antes. Pegue bastante sol, tá bom? Isso daí vai te ajudar. Não mantenha janelas fechadas. Cuidado com os pensamentos suicidas. A primeira coisa que você tem que entender, você não é os pensamentos que estão na tua cabeça. Entenda de hipnose, porque você está se hipnotizando a todo momento. E como diz ele, a culpa, da onde é que vem a culpa, gente? Do passado. Passado, depressão, futuro, crise de ansiedade. Aprenda o seguinte, você tem que viver apenas 10% no passado, tá? E 20% nos teus planos para o futuro, o resto no aqui, agora, tá? Se esse vídeo fez sentido, se você precisa de ajuda também, me segue lá no meu Instagram, @souemersonrodrigues, me manda um direct lá, que eu tenho certeza que em algum momento aí da tua vida, se você precisar, eu vou poder te ajudar, tá bom? Gente, nós estamos juntos, vídeo muito bacana e uma ótima semana a todos aí. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês lá no meu Instagram.